Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta ocasião. Meu nome é Reginaldo Ferreira, sou, assim como o Ivan, com a Ana Gabriele, um dos idealizadores desse projeto, então 3 na Ciência. E estamos inaugurando aqui hoje com um convidado muito especial, uma série de conversas aqui, bate-papos com especialistas com foco na formação de profissionais da área de saúde. Então, eu vou passar a palavra aqui para os nossos parceiros de projeto. Então, Ana Gabriele, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Então, eu sou a Ana, sou formada em Biologia, assim como todos nós, né, do Ciência. Tenho mestrado e doutorado em Fisiologia, trabalhei com Fisiologia Renal, cultivo celular. Tenho experiência em docência, amo a pesquisa, né? Então, estou muito feliz de estar nesse projeto e estar aqui hoje na live com o nosso convidado. E agora vou passar a palavra para o Ivan. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Reginaldo, boa noite, Ana. Boa noite ao nosso convidado, Bruno. Meu nome é Ivan Santos, professor, geneticista, e que adora ciência, adora discutir ciência, né? E que é um dos propósitos aqui desse nosso projeto, e que hoje, conforme o Reginaldo comentou, então nós estamos abrindo aqui uma série de entrevistas, de bate-papo com convidados, né, que têm bastante experiência aí com ciência, com docência, com educação. E hoje estou aqui, então, para apresentar o nosso convidado especial, abrindo esta nossa série, professor mestre Bruno Osternack. Seja bem-vindo, professor Bruno, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, doutor Ivan, doutor Reginaldo, doutora Ana. Parabéns pela iniciativa, pelo Três Ciência. Quero agradecer pelo convite de vocês. Fiquei muito feliz por vocês me convidarem para essa conversa, para esse bate-papo. Falando um pouquinho de mim, então, eu sou formado em farmácia e bioquímica, tá? E me formei em 2006. Tenho experiência na parte laboratorial, então, de parte de análises clínicas. Tenho especialização em hematologia, então, trabalhei desde 2007 com a parte de hematologia laboratorial. Também trabalhei com outras partes dentro do laboratório. Tenho mestrado em biotecnologia aplicada à ciência à saúde da criança e do adolescente. Trabalhei com a parte de oncohematologia, com a parte de diagnóstico de leucemia infantil. E através desse mestrado acabei trabalhando com a parte de citogenética molecular. Então fiquei trabalhando de 2013 até 2019, e de 2011 até agora eu acabo tratando a parte da docência. Então tenho aí quase 10 anos de experiência na docência, ensino superior e ensino de pós-graduação. Oh, que bacana. Então, o Bruno antes de mais nada, é um profissional da saúde, né? Você é farmacêutico, como você nos apresentou, tem experiência na área clínica, né? Na área de diagnóstico, enfim, laboratorial. Isso. Mestrado, e já quase 10 anos, é isso, na docência? Quase 10 anos, desde 2011. 2011, então quase 10 anos. Vai nos permitir aqui a brincadeira, a gente não sabe ao certo se conta ou não 2020, né, nessa experiência, é um desafio novo, né, mas são quase 10 anos, então, já na docência. Destaca para a gente, por favor, na docência, com quais grupos de formações, ou seja, quais os cursos de graduação nos quais você já atuou, e quais disciplinas estiveram sob a sua responsabilidade? Eu acabei iniciando na docência a partir de pós-graduação, de curso de pós-graduação. Então, a partir de curso de pós-graduação, a partir de colegas meus que eu já conhecia desde a faculdade. Então, o interessante de nós termos esse convívio social, né, termos esse contato com várias pessoas. Acabei ingressando na docência
por pós-graduação, e depois o pessoal foi me conhecendo e me chamando para ensino superior. Tá? Então, iniciei com a parte de... Eu era responsável por supervisor, né, de análise, estágio supervisionado de análises clínicas, e depois eu fui recebendo outras disciplinas ao longo de 2011 para cá. Uma diferença que eu acho que vale a pena falar, citar, é que quando nós trabalhamos com o ensino privado, ensino público, nós temos algumas diferenças. No ensino privado, a gente tem que abranger um pouco mais de disciplina, então a gente acaba, falta um professor ali, a gente acaba ajudando, vamos dizer assim, a gente não acaba sendo contratado para uma disciplina específica. Nós temos que ter um jogo de cintura e trabalhar com várias disciplinas específicas. Uma versatilidade maior, né? Isso, ser bem versatilidade maior. Ser versátil. Mas quais cursos você esteve envolvido e quais disciplinas? Pelo menos aquelas que formam o seu núcleo de maior expertise, aquelas que você gosta mais, vamos dizer assim. Sim, então eu já dei aula para enfermagem, estou dando aula para farmácia, biomedicina, já dei aula para tecnóloga estética, biologia e agora medicina. Agora também dou aula para medicina. E dentro da expertise, eu consegui trabalhar com disciplinas com que eu trabalho, com que eu tenho experiência dentro da farmácia, biomedicina e medicina. Ok? Que, na verdade, vamos dizer assim, que acaba abrangendo a hematologia, que é o meu, vamos dizer assim, é o meu carro-chefe, tá? Também dei umas aulas ali de hemoterapia, mas não é meu forte, mas acaba sendo um viés da hematologia. E agora acabo trabalhando também com medicina, a parte de biologia molecular e genética também. E, a gente acaba trabalhando no final a parte de oncologia. Então, do que eu trabalhei, do que eu me especifiquei de pós-graduação e mestrado, eu consigo passar nos cursos de farmácia, biomedicina e medicina, que são, vamos dizer assim, são cursos que acabam abrangendo essas disciplinas. Os outros cursos não abrangem tanto, principalmente a hematologia. Legal. E na hematologia, e você acabou citando câncer também, a gente tem duas áreas que são de bastante interesse, de grande interesse do nosso parceiro Ivan aqui. Ivan, sua vez aí. Então, conduza a conversa aí com o Bruno. Olhando as falas do Bruno aqui, escutando as falas do Bruno, achei interessante esse repertório, né, vasto que Bruno, você tem, não só em termos de cursos que você ministrou, praticamente para todos os cursos aí envolvendo a área da saúde, que é o nosso foco de discussão aqui hoje, né, e por isso você é o nosso convidado, obviamente, né, e também a sua versatilidade com as várias disciplinas. E isso em função do que você já comentou ali a respeito também da universidade privada, que ela possibilita isso, né? E aí você, como um profissional, você tem que tentar ser diferenciado, né? Ou seja, tentar ali trazer ali o seu conhecimento ali, um pouco disso, um pouco daquilo, e obviamente aprimorando, né? E aqui eu gostei que você comentou ali sobre a sua formação e principalmente ali a sua área de atuação. Eu, particularmente, sempre tive uma paixão pela hematologia, né? Mas mais especificamente por leucemias, né? Que é algo que uma grande área ali, um grande grupo de doenças que faz parte ali do câncer e que também a gente tem discutido, né? E a minha pergunta aí para você aí, começar, sobre, por exemplo, os nossos profissionais, né, os nossos futuros profissionais
que você trabalha e que você trabalha na formação deles, né? Nós vemos, por exemplo, hoje o câncer, nós até fizemos um levantamento há um tempo atrás, a quantidade de artigos que são publicados todos os dias, todas as semanas, no ano, e que é praticamente impossível acompanhar a velocidade dessa informação. Embora nós tenhamos a informação na palma da mão, conseguimos pesquisar através de plataformas como PubMed, entre outras, mas a gente vê que é difícil você acompanhar o ritmo das atualizações. E aí você, com essa vasta experiência que você tem aí nos diversos cursos da saúde, tá? Eu gostaria de perguntar aí para você, de repente você colocar aqui para nós, um pouco do o que você pensa ali da situação dos nossos futuros profissionais da saúde, né? O quão será que eles estão preparados para isso? Será que eles estão ali, puxa, será que eu vou conseguir encarar essas demandas, né, do mercado e principalmente ali a questão de atualização? Só pegando o início da tua pergunta, que você discorreu da pergunta em relação a essa parte de todo esse jogo de cintura que a gente tem que ter para acabar ministrando várias disciplinas. Isso é vamos dizer assim, existe um lado ruim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que acaba desgastando muito. Você tem que ter sempre uma linha de raciocínio totalmente diferente, e isso vai desgastando com o tempo. Esse é um grande problema. Quanto mais vai avançando a idade, a gente vai ficando um pouco mais lento. Eu já não tenho mais aquele pique, fala assim, ó, você dá aula disso daqui? Ah, não, a gente já monta aqui, já está tudo certo e dá aula. Mas o que é muito bom é porque agora, como está muita evidência a tal da metodologia ativa, a metodologia ativa ela parte do princípio disso daí, de você ter essa versatilidade. Então, o que provavelmente nós veremos no futuro com essa questão, no futuro já está logo aqui, nós teremos que ver esses profissionais docentes muito com essa linha de raciocínio de várias disciplinas para uma só. Agora a gente não está mais trabalhando muito com assim, uma disciplina, outra disciplina. É com um conjunto de disciplinas que envolve, por exemplo, uma doença no paciente e assim vai. Tá? E em relação à questão de ir para mercado de trabalho e conseguir ter essa questão de atualização, conseguir corresponder a essa demanda que nós temos de muita informação todos os dias, a questão é que nós não estamos preparados para tanta informação em tão pouco tempo. Então, se nós formos ver, nós viemos de algumas décadas que nós tivemos um boom muito grande de informação e de evolução tecnológica, e que a gente não está conseguindo caminhar junto. Então, é como se tivesse a tecnologia vamos pegar, hipoteticamente, um gigante correndo e nós somos uma criança aprendendo a engatinhar. Então, está mais ou menos assim. Então, e qual que é o grande problema? Existe o imediatismo que é para amanhã. E esse que é o grande entrave. Esse imediatismo faz com que nós percamos qual que seria o essencial para nós conseguirmos abranger toda essa informação. E o que a gente precisa saber é que nós precisamos de várias pessoas para conduzir toda essa atualização. Então, uma pessoa não consegue abranger toda essa informação, por exemplo, que nem o doutor citou em relação às leucemias, porque a pessoa vai conseguir dominar uma parte ali das leucemias, outro vai conseguir dominar outro assunto e assim por diante. Então, a gente sempre vai ter que acabar entendendo de uma forma geral, de um contexto geral, e pode se especializar num ponto de por exemplo, um certo tipo de doença. Tá? E qual o ponto que eu quero chegar? É que a gente começou a dar o passo maior que as pernas,
e nós começamos a perder, a não entender mais, eu posso até estar falando de forma errônea, não entender, nós acabamos deixando de lado para que servem os tipos de especialização, os tipos de atualização que nós temos. Então, existem muitos profissionais que são somente graduados ou somente têm especialização, que acabam tendo uma atividade profissional não dentro da docência, mas uma atividade profissional dentro do laboratório, dentro como que eu posso falar, dentro de cultivo celular, dentro de outras áreas, que não precisa de um mestrado ou um doutorado. Então, o que a gente tem que ver é que existem finalidades para especialização, finalidade para curso superior, finalidade para curso técnico, finalidade para mestre e finalidade para doutor. E que cada um tem que ter um número X para a gente não sobrecarregar um sistema. Né? Então, o que a gente tem que saber é que existem nichos dentro do trabalho de cada atividade, ok? E que a gente não pode sobrecarregar essas atividades com um tipo só de empregado. Nós temos que ter uma diversidade, porque às vezes a parte mais básica a gente precisa de um número maior de pessoas que trabalham com isso, até a pessoa mais especializada, e nós vamos vamos reduzindo a quantidade de gente. Isso mesmo para até que uma empresa consiga sobreviver, porque ninguém vive de amor, né? Ninguém vive de flores. Então imagine a gente ter 100 funcionários, todos doutores, tendo que pagar 20 mil reais. Isso daí você vai fazer com que sobrecarregue até esse sistema, tá? E vão fazer com que uma pessoa que é especialista numa coisa, ela trabalhar com que ela não estudou para aquilo dali. Ou uma pessoa que ela não precisou especializar tanto, ela acaba gostando de trabalhar naquele ponto, e nós podemos colocar mais pessoas para trabalhar junto com ela. Então, nós temos que ter essa homogeneidade, ter esse ponto de vista, ter essa imparcialidade para não ter que ter um 8 ou 80 que a gente está vendo hoje. Nós temos que ter um meio termo ali. Legal. Deixa eu aproveitar uns pontos aqui que você destacou, Bruno, e vamos separar aqui uns tópicos entre formação, o profissional já. Eu sei que o assunto é uma delícia e a gente vai emendando, né, uma coisa na outra. Né? Eu queria, por exemplo, destacar aqui um aspecto, né, de que essa nossa iniciativa, né, ela não tem nenhum cunho nem político, por mais que o tema gestão da educação venha aparecer aqui quase que de forma inevitável, né, porque a gente está falando da formação de profissionais, né, e nem também tampouco algum emblema de alguma instituição em específico. Então, o fato de ser pública ou ser privada, né, nós estamos falando da formação de profissionais da saúde da nossa nação, do nosso país, seja ele qual for a origem, né, em relação à sua formação, sua escola de formação. E aí, por exemplo, a Ana, né, que está com a gente no projeto, ela também tem essa versatilidade, ou já teve que pôr à prova essa versatilidade, mesmo não sendo em instituição privada, né, mesmo sendo uma instituição pública. Então, eu queria que a Ana compartilhasse aqui com a gente um pouquinho, e aí eu vou destacar o que eu queria em relação à graduação. Ana, fala pra gente da sua experiência em formação em cursos da área de saúde, quais cursos você atuou, quais foram as disciplinas? Como eu atuei como professora colaboradora, eu tinha essa função de, como é que eu posso dizer, de dar a aula que fosse necessário naquele momento, né? Então, eu como professora de fisiologia, eu trabalhava lá, fazia minha pesquisa no laboratório de fisiologia renal. Claro, a minha especialidade não era só renal, fisiologia é muito ampla. Mas, às vezes, você se distancia um pouco de algumas partes da fisiologia. Mas, como colaboradora, de um dia para o outro, eu precisava estar dentro de uma sala de aula, falando, por exemplo, sobre neurofisiologia do sono. Uma coisa que é bem específico. Mesmo quem faz doutorado entende de neuro,
né? A neurofisiologia do sono é algo bem específico. Então, vamos lá, vamos estudar, e amanhã eu tenho que estar lá no curso da farmácia falando sobre neurofisiologia do sono. Então, eu tive essa experiência de realmente cada dia estar, assim, numa situação diferente. Claro, tinha um cronograma, não era assim, né? Cada dia num lugar, não. Tinha um cronograma, mas às vezes acontecia de eu precisar ministrar essas aulas que não estavam previstas. Foi uma ótima experiência, por um lado, né? Porque você acaba estudando todo o conteúdo e aprendendo tudo, mas realmente é um desafio. E aí passei por essa situação na farmácia, na biomedicina, na própria medicina, na enfermagem, terapia ocupacional, na biologia também. Então, vários cursos diferentes. Isso aconteceu muitas vezes comigo mesmo. Legal. Então, eu queria colocar a seguinte situação para reflexão aqui, tá, Bruno? E aí queremos ouvir a sua opinião, né, a respeito. Nós temos, enquanto formados naquela determinada área, então temos um curso superior. Em tese, nós temos a qualificação técnica, nós temos a informação que nos possibilita estar à frente de conduzir aquele tema. Eventualmente, se não foi aquilo que nós escolhemos nos aprofundar, né, e conhecer muito mais, talvez existam outras pessoas que estariam ainda mais capacitadas do que nós para estar conduzindo aquele processo. Mas temos a formação, né? Então temos, seja um título, seja uma experiência, né? O Bruno também destacou uma experiência profissional ali, enfim, a pessoa pode estar no mercado de trabalho, não docência, né? De não formação ali, ganhando essa experiência, que certamente vai ter muito a contribuir. Como é que você vê, Bruno, e aí eu direciono o questionamento, né? Para o acadêmico, para a pessoa que está ali na sua frente como aluno, será que essa versatilidade que você tem que ter, mas que tem eventualmente a mesma formação que ele, não traz um quê de mais interessante em relação a transitar entre uma área e outra? Então, a pergunta bem específica. As nossas disciplinas na graduação, será que elas não são isoladas demais umas das outras? O aluno assiste aula de biologia celular. Biologia celular. Aí ele saiu da aula de biologia celular e foi lá para a aula de fisiologia. Fisiologia. Será que a gente promove a integração adequada entre essas muitas áreas, seja a fisiologia com a citologia, com a biologia molecular, com a anatomia, Como é que você percebe isso no dia a dia dos seus acadêmicos? Eles conseguem fazer essas conexões entre uma disciplina e outra? A gente, do lado da docência, mais ajuda ou mais dificulta esse trabalho para eles? Reginaldo, então a questão é a seguinte: a gente vem a gente sempre teve um método muito cartesiano, né? Então, uma disciplina, depois outra disciplina e assim por diante. Então, não se procurava ter essa mistura entre as disciplinas. Então, o grande problema é que eu vejo tanto pelo lado do aluno como pelo lado do professor. Quando a gente está do lado do professor, então, dando aula, acaba sendo um pouco mais fácil porque a gente acabou aprendendo na marra, né? Às vezes na força. Então, antes, essa questão de ter disciplinas isoladas, aprender isoladamente as disciplinas, ele favorece para ter um entendimento no geral para quem possui essa facilidade. E acaba desfavorecendo para quem tem essa dificuldade quanto a isso. Então, essa questão de o aluno ter disciplinas isoladas, como a gente está falando ensino superior, é um pouco complicado, porque o aluno ele não vem ele está tendo um conhecimento após a faculdade, isso acaba sendo a minha opinião, após terminar a faculdade que ele vai começar a ter uma noção porque ele vai ter que utilizar isso. Então, eu posso falar para vocês, eu entrei na faculdade em 2002,
examinei em 2006. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ouvir falar em interdisciplinaridade. Então, durante essa estadia minha na faculdade, os professores da instituição que eu tive aula, eles começaram a falar de começar a juntar as disciplinas para começar a ter uma visão melhor da parte da saúde. E hoje isso está se integrando mais com metodologias mais novas que estão sendo empregadas. Que, se a gente for ver, alguns currículos estão sendo alterados para que não seja mais um currículo que se fala hoje de uma metodologia tradicional. Hoje está sendo mais um currículo integrado por competência. Então, quando nós não trabalhamos por competência, nós não conseguimos muito unir uma disciplina com outra. Nós podemos, mas vamos dizer assim, ele fica mais na parte informal. Agora, quando nós trazemos um currículo por competência, nós acabamos, vamos dizer assim, misturando tudo. Então, não fica uma disciplina só por vez. Eu posso falar isso porque eu acabo trabalhando com essa parte de currículo por competência. Então, é bem interessante porque você acaba trabalhando, vamos colocar disciplinas porque você acaba tendo horas de sala de aula. Então, dentro de uma hora de sala de aula, você não vai trabalhar somente com ou a fisiologia, depois com a anatomia, depois com a biologia celular, depois com a imunologia. Você vai trabalhar no contexto geral, mas de forma que todos os professores consigam trabalhar dessa forma também. Então, nós temos 2 pontos aí para conseguir chegar numa resposta melhor. Então, nós temos a primeira metodologia, que é um professor dá uma disciplina isolada, então cada professor dá sua disciplina, ela acaba sendo isolada, e o aluno lá na frente, na faculdade, a gente acaba cobrando do aluno que ele saiba integrar tudo isso sem ter que saber integrar. A gente não deu esse preparo para o aluno, ok? Penso que às vezes é o grande medo dos alunos chegar lá no final, ter que saber integrar tudo isso num trabalho de conclusão de curso e olhar assim, olha, eu não aprendi isso, como que eu vou fazer, né? E existe agora outras metodologias que estão sendo bem utilizadas, em que você trabalha isso com o aluno desde o primeiro semestre da graduação, e que isso torna o aluno, vamos dizer assim, se eu colocar autossuficiente, eu vou estar passando aqui que o aluno não vai precisar de ninguém. Ele vai conseguir se virar sozinho. Então, ele não vai precisar, lá no final da faculdade, agora eu tenho que aprender a integrar tudo. Não, ele já vai estar acostumado com isso. Legal, bacana. Não sei se eu consegui responder muito bem. Show, é uma reflexão, talvez não tenhamos uma resposta definitiva também, né? Mas é uma reflexão Sim. Bacana. Que legal saber que você está envolvido em uma forma de trabalho que promove essa integração, que promove essa visão transdisciplinar, essa visão mais integrativa dos conteúdos. Isso é fantástico. Ivan, acho que você ia falar algo aqui, estava no mudo. Eu achei legal a sua abordagem, Bruno. Achei bastante interessante, porque o que a gente discute, acho que até eu postei um vídeo que nós fizemos há 2 dias atrás, ontem ou 2 dias atrás, não lembro, que nós comentamos exatamente isso. Então, por exemplo, as universidades, em geral, imagino que a maneira como você trabalha ainda é a exceção, né? Nós vemos ainda, embora esse número tenha crescido, em geral, elas trabalham com disciplinas que são particionadas, né? Ou seja, você tem a disciplina A, você tem a disciplina B, a C, e elas não se conversam. E muitas vezes um profissional que consegue ministrar 2 ou 3 disciplinas ao longo, assim, ou no mesmo ano, ou
consegue ter um repertório, talvez ele não se aprofunde tanto em conhecimento, talvez tenha aquele desgaste que você comentou, mas ele consegue ainda transitar, de repente ele está falando de biologia molecular, ele consegue puxar um pouco de bioquímica e tudo mais, ele consegue fazer esses encaixes para o aluno, e o aluno começa a entender que as disciplinas fazem parte de um sistema, né? E não está sozinho no universo, né? E isso nós vemos, por exemplo, hoje, a todos nós aqui temos experiência na graduação, na pós-graduação, olhamos para os profissionais, e nós vimos e vemos ainda com bastante preocupação. Por que eu digo isso? Porque quando o aluno tem essas disciplinas que não tem essa interdisciplinaridade, possivelmente ele vai ter muitas dificuldades de ingressar no mercado de trabalho e se estabelecer, né? Principalmente ali, por exemplo, vamos pegar como exemplo o farmacêutico e o biomédico, né? Ele vai para o laboratório, no laboratório tem urinálise, tem a parte ali de parasito, tem a parte de hemato, tem várias áreas que ele também vai ter que fazer ali, além de entender os processos ali, o diagnóstico, conseguir verificar ali alterações no paciente, ele também vai ter que fazer uma relação entre essas áreas. Aí, se você tem um farmacêutico, um biomédico que trabalha, que ele é formado ali, tudo particionado, sem essas conexões, possivelmente ele vai ter ali uma grande dificuldade de se estabelecer naquele meio ali, por exemplo. Né? Se eu sou um empregador, eu olho ali, olha, eu sou especialista e eu entendo muito de hematologia, né? Por quê? Porque eu tive afinidade com essa disciplina, mas eu não consigo fazer as conexões com as outras áreas. E você tem um profissional que ele fala assim, olha, eu entendo um pouquinho de cada coisa, talvez eu perca, eu como empregador, falo assim, talvez eu perca um pouco aqui na hemato, mas eu consigo fazer com que esse funcionário consiga trabalhar em várias áreas dentro do laboratório e consiga ver as conexões e ele vai crescer com o tempo. Não é mesmo? Né? Então, essa é a reflexão que fica. Né? Eu acho excelente quando você começa a trabalhar por competências, por habilidades, né? Eu acho isso espetacular, principalmente no ensino superior. Mas nós sabemos ainda que é uma pequena parte das instituições que fazem isso. Então, eu deixo aqui para você mais uma pergunta, então, né, para você trazer aqui para nós aqui o seu conhecimento. Bruno, então, essa pessoa vai para o mercado de trabalho. Esse profissional que geralmente tem ali esse ensino particionado. Qual seria, por exemplo, o que você pensa, qual seria uma maneira de ele tentar driblar essa dificuldade que ele tem para tentar ali angariar uma vaga no mercado de trabalho e se tornar um profissional diferenciado ou que atenda às exigências do mercado? Antes do Bruno responder, nessa linha e aumentando a complexidade da pergunta, você acha, Bruno, que esse ainda é um desafio dos acadêmicos hoje? De fazer essa junção, de fazer essa integração para escolher para onde ele vai para o mercado de trabalho, o que ele vai buscar de oportunidade? É bem difícil. Então, é aquela questão, a pessoa às vezes acaba entrando num curso superior, pensando realizar uma certa atividade, entra no curso superior e vê vários caminhos que ele pode percorrer. E às vezes acaba fazendo com que a pessoa se perca, até depois de formado mesmo. Ainda mais essa questão que a gente está conversando, de disciplinas bem particuladas, então, disciplina B e disciplina C. O que é bem interessante, que vale a pena também acabar pensando, é que quando a gente acaba particulando, então separa as disciplinas, é muito maior a chance do aluno, vamos dizer assim, se desmotivar em relação a certa disciplina, porque a gente só vê essa disciplina isolada, não vê no contexto geral. Quando a gente vê no contexto geral, por exemplo, pega uma doença e vê todas as áreas, o que ele acaba dizendo em toda, na imunologia, na microbiologia, na fisiologia, na hematologia, na biologia molecular, na biologia celular, isso acaba trazendo, vamos dizer assim, um entendimento muito melhor
faz com que aquele profissional, aquele aluno, ele não perca o interesse, e sim ele ganha o interesse. Então, esse que é o grande, vamos dizer assim, o grande estalo em relação a essa parte interdisciplinar que agora as novas metodologias estão trazendo. Tá? Existe ainda um grande, mesmo trabalhando com essas metodologias desde o início da graduação, ela acaba sendo difícil, porque é difícil a gente vir de primeiro grau e segundo grau, a gente veio com todas essas disciplinas sendo aprendidas separadamente, e depois no curso superior muda tudo. Então precisa, os alunos precisam ter um tempo para se adequar a isso. E esse tempo, vamos dizer assim, quando se entra na faculdade, é como se fosse um estudo clínico 4, né? A gente joga o estudo clínico 4 e vai vendo como que é. E vai indo até terminar, até a gente se aposentar. Se aposentar, às vezes, a gente nem termina, né, de trabalhar. Então, eu acabo brincando que como se fosse tudo clínico 4. Não tem essa questão de aprender ou não aprender. A gente sempre vai aprendendo. E a questão que eu falo sempre para os meus alunos vocês estão começando a aprender. Então, quando vocês observam um professor que já tem algum, começa a colocar, olha, mas isso acontece assim, isso acontece lá, vamos pegar tal disciplina, puxa tal disciplina, esquece essa disciplina, o pessoal tem que ver que o professor ele já teve esse contato e já aprendeu alguma coisa. Não quer dizer que sabe, que domina aquilo lá. Porque a cada tempo a gente vai aprendendo muito mais e podemos pensar diferentemente daquele ponto. Ok? Então, o aluno ele vai sair da faculdade por ser pouco tempo que a gente tem para aprender muita coisa, ele vai sair cru? Sim. Mas ele não vai sair cru do 0, ele vai sair do 2, do 3, do 4. E ali ele vai engrenando. E é ali que, a partir como eu acabo trabalhando, eu já trabalhei desde de primeiro período, segundo período de cursos, e acabo trabalhando com os últimos períodos ali, por exemplo, da farmácia, que é estágio supervisionado, a gente sempre vê que o aluno ele sempre se sente despreparado. Mas o que o aluno ele tem que saber é que a gente sempre vai estar despreparado para um próximo passo, né? Então, nós vamos passar para um próximo degrau, vai ser, vamos dizer assim, vai ser uma caminhada um pouco diferente. Então, a gente sempre, quando tem uma caminhada diferente, a gente sempre vai sentir que não está preparado para isso. Isso é normal do ser humano. Isso é até bom porque o medo ele faz com que a gente tenha uma certa limitação para que não passe daquele ponto e acabe caindo, dando um tropeço muito grande. Então, o que o aluno, quando sai da graduação e vai para o mercado de trabalho, tem que saber é que informação leva tempo para conseguir absorver e conseguir aplicar isso, e que a gente não consegue absorver essa informação e conseguir utilizar de uma hora para outra. A gente tem que ter esse conhecimento, conseguir o conhecimento e saber como e quando utilizar, porque cada um acaba tendo o seu tempo, tá? Então, quando nós saímos da faculdade, nós não estamos preparados e nós temos que aprender com o tempo quando que nós vamos estar preparados. Eu sou uma pessoa que é perfeccionista, então para mim eu nunca vou estar preparado. Eu nunca estou preparado. Então esse que é o grande problema. Um grande ponto que eu escutei de um ex-professor meu e que eu levo até hoje, que eu já passei por isso, e às vezes acabo passando várias vezes, é que a questão a gente nunca sabe tudo. Quando a gente pensa que sabe tudo, pare, respire e lembre que sabe nada. Por quê? Se a gente pensar que sabe tudo, a gente começa a falar, às vezes, a emitir opiniões que podem estar erradas, ok?
e a gente pare de se atualizar, porque a gente acaba pensando que acaba sabendo tudo. Ainda mais na área da saúde, que nem vocês acabaram falando, na área de oncologia, que acabei citando ali, é uma informação todo dia que acaba saindo. E se a gente for se preocupar com toda essa informação que sai todo dia, a gente vai ficar louco. Então, a questão é se atualizando, sabendo com o que quer lá na frente. Então, sempre não ultrapassando etapas. Eu acho que um ponto que vocês acabaram perguntando e que vale a pena ressaltar, que acaba sendo, acho que faz parte da pergunta, é que quando a gente vai para a graduação, a gente acaba pensando em trabalhar. Então, vamos para o mercado de trabalho. Então, nós temos que ver que cada curso tem uma finalidade diferente, né? Então, vai necessitar de uma, vamos dizer assim, uma expertise diferente, uma titulação diferente. Então, se a gente acabar indo para uma graduação e não ir para o mercado de trabalho, no meu ponto de vista, é aprender com isso, aprender como que é o mercado de trabalho, aí sim que nós saímos daquele, vamos dizer assim, aquele mundinho que todo mundo fala, saia do mundinho da faculdade e vá ver como que é fora. Então, é uma coisa que eu vejo que está se perdendo, que o pessoal acaba querendo ir mais para docência, ir para mestrado, doutorado, e na verdade, quando vai ver lá na frente, às vezes existem alguns problemas pela especialização, pela titulação que teve, por tanto que ele se especializou. E que o Dr. Reginaldo acabou falando, às vezes não precisa ser o que o mercado quer, não é, certos mercados, não é o que aquela pessoa sabe muito daquele assunto, mas ela sabe um pouco de cada um, e isso contribui com aquele local, com aquele emprego. Ele acaba sendo aquele profissional que aquela empresa está precisando. Então, hoje não existe, mas eu posso falar em relação à parte de laboratório de análises clínicas, porque é o que eu vivi muito, de muito tempo até agora de minha profissão. Então, antes era bem setorizada a parte de laboratório. Era a parte de bioquímica, era a parte de microbiologia, era a parte de imunologia, e o profissional era contratado para realizar aquela função. E a partir da metade de 2000, acabou se extinguindo mais essa parte. Ficou só mais a parte de microbiologia e de hematologia. Porém, esses profissionais, eles têm que abranger todo o conjunto dentro do laboratório. Então, ele tem que saber fazer bioquímica, imunologia, microbiologia, urinálise, hematologia e assim por diante. Então, é isso que o mercado de trabalho acabou mudando, e que o ensino superior acabou vendo isso, demorou um pouquinho, porque tudo precisa de ser adequado, né? E o que a gente está vendo agora é isso daí. E só passando um pouquinho respondendo da pergunta anterior, o comentário do Dr. Reginaldo, é que a gente não tem como dar uma resposta concreta agora, porque a gente está dentro de uma transição de métodos de ensino. Exato. Estamos no meio do furacão, né, dessa mudança. Então, nós vamos errar, nós vamos acertar, e isso quem vai dizer é o tempo. Bruno, você tem contato, assim, você consegue manter contato com os seus alunos de graduação que hoje estão no mercado de trabalho? Você ainda tem bastante desses contatos, ou tem alguns desses contatos? E se tem, o que é o relato de desafios para eles hoje? Então, poxa, professor, passei pela graduação, foi assim, hoje estou no laboratório, estou num outro ambiente aqui, e os meus desafios hoje são estes. Você tem esse tipo de conversa? Você tem essa oportunidade? Tenho, sim. Eu tenho bastante contato com os alunos que saíram da faculdade, né? Ainda mais que eu tenho coordenação de alguns cursos de pós-graduação, então eu acabo, dentro da parte do estágio, como sendo professor de graduação e sendo professor de pós-graduação também, eu acabo tendo um pouco mais de contato do que o normal. Então,
o que pega muito hoje dentro de um profissional que saiu da área, saiu para o mercado de trabalho, é a insegurança quanto a assuntos muito específicos. É isso que não se deve ter muito medo, porque como a gente fala de uma atividade multidisciplinar, multidisciplinar, a gente acaba envolvendo vários profissionais, isso quer dizer que nós estamos sendo amparados, apoiados por outros profissionais. A gente não precisa ter medo de perguntar para o profissional e ter medo de que passe a impressão de que saiba menos. Esse que é o grande ponto. Então, como as coisas estão muito específicas, muito especializadas hoje, o medo de ser responsável, por exemplo, ali para dentro de um setor de laboratório, por um laudo que vai corresponder a um tipo de doença muito específica, isso é que está trazendo, acho que, mais dor de cabeça para os profissionais que acabaram de entrar para o mercado de trabalho. Legal, continua sendo o desafio da informação, né? De estar seguro da informação que você possui, né? Gente, eu não sei se vocês estão acompanhando o relógio, mas fazem 50 minutos que a gente está nessa conversa, né? E isso, com toda certeza, dá para ir muito longe, né? Eu quero, antes de mais nada, Bruno, parabenizá-lo pela trajetória, pelo trabalho que você pôde demonstrar que está realizando aqui. Acredito que você é um profissional bem diferenciado e ter essa visão do pós-graduação, e não no sentido de formação após a graduação, mas o período de depois mesmo de ter feito a graduação e manter esse contato com quem está no mercado de trabalho, eu acho que é fundamental e acredito que deva lhe trazer ainda mais bagagem para aplicar na graduação, na formação de novos profissionais. Isso é fundamental, isso é fantástico, com certeza. Eu vou pedir aqui para os nossos parceiros para deixar um fechamento, vamos dizer assim, porque a gente já se aproxima de 1 hora de conversa, vamos ter muito material para auxiliar. A gente acredita que muitos profissionais, tá? Eu tenho certeza que vários alunos de graduação e vários profissionais que estão lá na bancada, que estão lá na sua atividade laboral, sentem essas angústias, né, de estar inseguro em relação à informação e, puxa, parece que a minha graduação agora não foi, não que não foi a contento, mas, puxa, parece que eu precisava de muito mais para poder executar essas funções aqui. E a gente espera ter uma quantidade bastante grande de material e que possa ajudar essa galera que está aí espalhada pelo país na frente de batalha, nessas iniciativas, esses controles na área de saúde. Então, a nossa Lady Ana, vamos para as suas considerações finais, vamos dizer assim. Vamos fazer um fechamento aqui, depois do Ivan. E quem fecha é o nosso convidado, Ivan? Sem dúvida, o Bruno fecha aqui a nossa mesa quadrada aqui. Mesa quadrada, beleza. Ana? Gostaria de finalizar falando dessa questão da insegurança, que enquanto o Bruno falava ali, que é algo que leva tempo para os alunos se familiarizarem com essa questão de fazer a integração das disciplinas, né? E isso vem desde o começo da graduação até o pós, como a gente estava falando. Eu acho muito evidente isso mesmo. Eu lembro quando eu tinha uma preocupação muito grande de fazer essa integração com os alunos. Então, eu estava explicando algum mecanismo e eu percebia que eles não lembravam o que era interstício, por exemplo. O líquido, ele passa ali para o interstício, mas, professor, o que é interstício? Aí eu parava a aula, voltava na parte de biocel, de histologia, e ficava um tempão nisso. Então, sempre tive essa preocupação. E, ao mesmo tempo, eu via que eles gostavam disso, mas eles ficavam confusos, porque era muita informação, né? Então, eles têm essa dificuldade de fazer essa integração, porque não é muito natural mesmo, é algo que leva tempo, como o Bruno falou. Então, realmente é um desafio. Ivan? Achei fantástico esse bate-papo nosso, né? O Bruno, né, professor com ampla experiência em laboratórios, né, na pesquisa, né, em hemato, a parte ali de oncologia, trouxe muito, agregou muito a esse bate-papo, né? Eu acho que vai ficar ali bastante
aquele gostinho de quero mais e quero continuar discutindo. Algumas coisas merecem aqui realmente uma reflexão, né? Essa questão do profissional, quando ele sai da graduação, será que ele está pronto para o mercado de trabalho? Se sim, ótimo, será que ele vai continuar se atualizando? Porque nós discutimos que as atualizações, os estudos, grupos de estudos na área da saúde e avanços tecnológicos têm sido muito rápidos, né? Se esse profissional não está apto ainda a ingressar no mercado de trabalho, quais serão as atitudes que ele vai ter que ter, né? E uma coisa que o Bruno trouxe, foi muito marcante aqui, é a questão mesmo muitas vezes o mercado ele quer mesmo fragmentar, no sentido de eu quero funcionários que trabalhem nesta linha aqui, eu quero funcionários que trabalhem numa outra linha, eu quero funcionários que consigam fazer essas integrações, né? Mas eu não quero mestrado e doutorado sempre, né? E isso é importante, né? Porque muitas vezes os alunos eles saem da graduação, eu quero fazer o mestrado e doutorado, mas será que eles realmente querem fazer o mestrado e o doutorado? Ou é a saída imediata fazer o mestrado e o doutorado, de repente tem uma bolsa e continua ali ganhando ali para estudar. Então, leva os desdobramentos aqui que o Bruno trouxe aqui, que se a gente fosse fazer, iria para 2 horas tranquilamente. Mas, com certeza, esse nosso bate-papo engrandeceu bastante, né, no sentido de trazer realmente luz, elucidar dúvidas de pessoas que, de repente, estão ali, vou fechar a graduação, né, e o que eu vou fazer, o que eu tenho que buscar? Sem dúvida, o que você tem que buscar é continuar se atualizando sempre. Né, Bruno? Não sei se você concorda. Obrigado por sua presença, tá? Ficamos imensamente gratos aí para você disponibilizar aí 1 hora do seu tempo conosco. Eu é que agradeço e é bem isso mesmo, doutor Ivan. Então, o que o profissional tem que sempre tem que saber o que ele quer lá na frente, ok? E para se atualizar não precisa de vamos dizer assim, custar muito tempo, que nem, por exemplo, um mestrado, que são 2 anos, doutorado, 4 anos, disponibilizado muito tempo. Então, existem cursos de pós-graduação, cursos de atualização, congressos, e isso também conta muito no mercado de trabalho com a parte de atualização. Ainda mais que acaba tendo, né, o chamado network, e você vai conhecendo vários profissionais ali, e você vai tendo, vamos dizer assim, essa é uma parte da atualização que nós temos. Então, não só em relação ao conhecimento, mas em relação à interação aos profissionais com que com aquela pessoa vai trabalhar. Então, esse também é uma parte de atualização, não só em conhecimento em si, de especialização, de um webinar, que agora está bem em evidência com essas plataformas remotas. Então, esses webinars estão mostrando para nós que com um pouquinho de tempo a gente consegue se atualizar, e com essa atualização nós vamos nos especializando e não precisa de demandar muito tempo de um curso, a não ser que queira, que necessite, para ter essa atualização que o mercado precisa. E eu gostaria de agradecer novamente pelo convite de vocês e parabenizar pelos 3 Ciências. Joia, muitíssimo obrigado, Bruno. Eu acho que dá para sintetizar assim, seja um resolvedor de problemas, né? O profissional tem que ser capaz de resolver problemas, atender demandas, né? E para isso, buscar informação, atualização contínua, como o Ivan destacou. Bruno, para a próxima, você vai voltar, tá? Você usou uma expressão aqui que muito me agrada, tá? E nós vamos discutir sobre esse networking na ciência, tá? E na formação de profissionais. Mas na próxima a gente tira esses títulos, tá? Doutora Ana, doutor Ivan, doutor Reina, estamos aqui entre pares, estamos aqui entre parceiros, tá? Bruno, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, meu parceiro, por aceitar estrear essa ação aqui com a gente, tá? Pode ter certeza que isso vai entrar, já está registrado na nossa história, na história do nosso projeto aqui. Muitíssimo obrigado, um ótimo descanso a todos.
Valeu, gente. Eu primeiro tenho que encerrar no Facebook para depois encerrar aqui por causa daquele famoso delay.